Um salve para você que se liga aqui no canal do TEF. Sou o Thiago Franklin, você está no meu canal, onde encontra o conteúdo diário do Botafogo aqui no YouTube. Primeiramente, muito obrigado pelos mais de 25 mil inscritos aqui nesta plataforma. Vocês estão dando um show. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva, faça parte dessa comunidade. A comunidade de torcedores do Botafogo que buscam informações do Glorioso. Fora até mesmo das mídias tradicionais que muitas das vezes deixam o Botafogo escanteado. Aqui comigo, o Botafogo sempre será a prioridade no conteúdo. São muitas dúvidas, muitas questões em relação ao processo de profissionalização que vai acontecer no Botafogo a partir da próxima temporada. Precisamente da temporada 2020. A gente torce que todas essas coisas aconteçam rapidamente, já que o prazo é bem curto e bem complexo, né, em relação a várias situações, né, nesse projeto, nesse procedimento. Fiz um vídeo sábado, vou colocar aqui nos cards, para quem não acompanhou, falando em que pé anda a Ernest Young, o que ela está fazendo neste momento. Mas para dar algum embasamento, até mesmo de um especialista nessa parte de finanças, conversei com o Rodrigo Capello, que é o cara que mais sabe sobre isso em relação ao futebol brasileiro. Ele trabalha no Globo Esporte, na Globo, né, no Grupo Globo, e respondeu 3 perguntas que eu fiz a ele. Não chegou a ser uma entrevista, como vocês estão acostumados a ver às sextas aqui no canal do TEF. Primeiramente, Rodrigo, muito obrigado por ter aceito responder. Sei que você é um cara super, com a agenda lotadaça aí no Grupo Globo, sempre falando a respeito dessa parte de finanças dos clubes brasileiros. E você liberou aí um pouquinho do seu tempo para falar com os amigos do canal do TF. A primeira pergunta é o meu principal receio. É se você acha que o Botafogo vai conseguir superar esse obstáculo, o tempo, para resolver todos os problemas em relação à profissionalização do futebol. Fala, Thiago Franklin, aqui é o Rodrigo Capello. Obrigado pelo espaço para participar do teu canal. Eu te confesso que eu não sei nem te dar um chute bem feito, não sei nem dar um chute bem feito nesse sentido, porque tem tanta coisa para ser resolvida nos próximos meses que vai depender de muito, né? Tem muitas variáveis pela frente. Então, a gente sabe que a Ernest Young e os demais envolvidos vão ter que fazer um processo de due diligence, como eles chamam, né? Que é uma espécie de uma auditoria para levantar, e aí sim, minuciosamente, as contas do Botafogo para saber exatamente se as dívidas que estão mostradas no balanço são exatamente aquelas, se não tem nada que passou despercebido, não tem nada, né? Porque numa hora dessas, no momento desses, é capaz que apareçam mais credores com outras dívidas que eventualmente o Botafogo não tinha ciência até agora. A gente não sabe, né? Dependendo do tamanho do que aparecer nesse due diligence, isso pode atrasar ou pode até inviabilizar o projeto. Então, é uma etapa importante. Outra etapa que é necessária de ser feita antes de abrir esse SA de fato é você negociar o deságio, né? E esse é um processo delicado. O que significa isso? Os investidores que colocarem dinheiro vão colocar, vamos estimar aí, entre 300 e 350 milhões de reais. As pessoas que vão estar com esse dinheiro comprometido na mão vão chegar nos credores do Botafogo e dizer: olha, você tem uma dívida aqui de 10 milhões de reais, que você já tem isso há muito tempo, a sua expectativa de receber esse dinheiro é muito pequena, é capaz até que você não receba, não sei. Vamos quitar isso agora? Vamos antecipar esse pagamento? Só que antecipando o pagamento, como você vai receber algo que talvez você não tinha expectativa de receber, você me dá um desconto, e aí com esse desconto o Botafogo consegue, por exemplo, com 350 milhões de reais, pagar muito mais dívida, né? Ele pode gastar, sei lá, 270, e aí vai sobrar alguma coisa tanto para o centro de treinamento quanto para contratar jogador. E esse processo, essa negociação com esses vários credores do Botafogo, isso vai levar tempo. E isso tem que ser feito antes, porque se a SA for aberta, o dinheiro for captado, mas esse dinheiro for insuficiente para pagar as dívidas de curto prazo que a Ernest Young está calculando para o Botafogo, isso pode inviabilizar o projeto também. Então eles vão fazer isso antes de abrir a SA. São muitas as etapas, são muitas as necessidades, e isso tem que ser feito necessariamente até a 3ª semana de janeiro, né, que é a janela ali onde a CBF permite que a vaga de 1ª ou 2ª divisão, enfim, a vaga para disputar a competição seja transferida para um outro CNPJ,
uma outra empresa, né? Sai do CNPJ do Botafogo de Futebol e Regatas, vai para o CNPJ do Botafogo SA. E isso vai levar um tempo. E tem um prazo pré-determinado onde isso pode ser feito. Então, são muitas as etapas e não sei se vai dar tempo. Conseguindo superar isso, Rodrigo, você acha que o Botafogo já em 2020 vai conseguir mudar o seu patamar? Tem algumas coisas que eu acho importante de ser ditas. A primeira é que as pessoas que hoje estão no Botafogo, elas não são amadoras ou ruins só porque o Botafogo vem numa fase ruim, tá? Vem numa fase ruim esportivamente e também financeiramente. É bom a gente ter um pouco de clareza em relação a isso, porque senão a gente pode ser injusto com gente que já está trabalhando, está suando e está se entregando no Botafogo há muito tempo. Então, por exemplo, o financeiro, o Marcelo Murad, é um dos caras mais capacitados com quem eu tenho contato. E eu converso com financeiros do país inteiro, né, de clubes do país inteiro, e o Murad é claramente capacitado, sua, para conseguir fechar a conta lá no Botafogo. Você tem no departamento comercial o Caio Araújo, também, que está lá há muitos anos, que é um baita de um talento que o Botafogo tem, né? E se eu citar outras pessoas que trabalham lá na área de atendimento ao sócio-torcedor, pessoas que trabalham na gestão do Newton Santos, enfim, você tem gente boa no Botafogo, tá? Isso é importante de colocar. O problema é que o Botafogo ele está numa sequência de décadas em que a conta não fecha, e que quando a conta não fecha, sobram dívidas. Então, ou o Botafogo dá um calote em alguém, ou ele pega dinheiro emprestado, né? Que é um processo que o futebol brasileiro inteiro passa, e passou nas últimas décadas, mas que no Botafogo foi mais acirrado. E não necessariamente por incompetência, né? Às vezes, você tem também, no mercado do futebol, é normal que um clube do porte do Botafogo queira competir, inclusive fora de campo, com o clube do porte do Flamengo. Só que o Flamengo tem muito mais torcedores, tem muito mais capacidade de gerar receitas do que o Botafogo. Então, veja, o Flamengo levou 6, 7 anos para se recuperar financeiramente, administrativamente. O Botafogo certamente levaria mais se fizesse exatamente os mesmos passos do Flamengo, porque tem uma torcida menor, né? Enfim, você tem dificuldades socioeconômicas que não dá para ignorar, né? E o Botafogo, óbvio, também teve gestões desastrosas, como foi o caso do Maurício Assunção, né? A contratação do Seedorf, os gastos elevados, enfim, você tem uma série de problemas ao longo do tempo que aconteceram no Botafogo. Então, esse problema, essa situação que o clube chegou hoje, ela não foi construída só por essa administração ou só pela anterior, isso se arrasta até a década de 70, se você for pesquisar na história do clube. Então, pode mudar de patamar? Não sei, eu acho que ele pode retornar ao patamar em que ele já esteve. E isso, por hora, é valioso e é suficiente. Me entenda bem. O que eu quero dizer, o Botafogo pode, com a SA, de repente, receber uma grande injeção de capital, virar o Chelsea, sair contratando todo mundo. Acho muito difícil, muito difícil. Se esse processo tivesse sido feito 10 anos atrás, seria mais fácil de chegar a essa etapa, mas como aquilo foi sendo protelado e o Botafogo perdeu uma série de oportunidades ao longo do tempo, quer dizer, o futebol brasileiro nos últimos anos passou por momentos em que a renegociação de direitos de transmissão gerou luvas. Essas luvas foram altas, poderiam ter sido usadas para sanar o clube, mas não foram. O futebol brasileiro passou por um momento em que as cotas de televisão sempre foram fixas, então você negocia um valor aqui na frente, aquilo que você vai receber. Não é mais assim, agora você tem um fluxo diferenciado, você tem 60% da cota da primeira divisão é variável, depende de número de transmissões, depende da colocação na tabela. Então, hoje, você está muito mais variável, muito mais condicionado à performance do time, e a performance vai mal. Mas passou-se um bom tempo em que o Botafogo tinha a oportunidade de, por meio da gestão, amenizar os seus problemas financeiros e chegar a um ponto sustentável. Ninguém fez isso. Né? Por motivos diferentes, em circunstâncias diferentes, ao longo dos últimos 30, 40 anos, o Botafogo não conseguiu ser saudável fora de campo a ponto de aumentar suas receitas, baixar suas dívidas, e hoje a situação é catastrófica, né? Hoje a situação é de um Botafogo que não consegue manter salários em dia, não consegue fazer investimento em contratação de jogador, e mesmo tendo mais tradição, até mais porte financeiro do que adversários como o Bahia, o Ceará, o Atlético Paranaense, o Botafogo está sendo deixado para trás por esses clubes porque eles estão mais organizados financeiramente, né? Mesmo em praças com menos gente, com economias mais fracas e tal, esses adversários eles estão conseguindo superar o Botafogo financeiramente e, consequentemente,
esportivamente. Então, se algo pode acontecer de ótimo com o Botafogo em 2020, se tudo isso que a gente está imaginando com a SA der certo, é retornar a esse patamar. É poder disputar a primeira divisão sem ter sustos, sem achar que o time vai ser rebaixado a qualquer momento, sem imaginar né, sem comemorar que por não disputar mais Copa do Brasil e Libertadores o calendário fica um pouco mais fácil, você pode desempenhar bem no Brasileirão. O Botafogo tem que voltar a um ponto em que ele consegue competir lutando ali por uma classificação para Libertadores, para fazer uma boa performance em Sul-Americana. Sonhar com muito mais do que isso é complicado nas atuais condições, mas se ele voltar a ser esse clube que é competitivo o suficiente para, numa boa temporada, morder uma Sul-Americana ou classificar para Libertadores, já vai ter sido uma grande vitória desse processo todo de desmembramento, né? Você abrir uma empresa para administrar futebol profissional. O Botafogo primeiro precisa recuperar o tamanho que já teve. Depois é que a gente vai ver se com o aumento de receitas no longo prazo dá para subir alguns degraus aí nessa competição. Rodrigo, eu sempre falo aqui nos meus vídeos e até mesmo nas redes sociais que eu coloco Inter e Grêmio como grandes exemplos para o torcedor do Botafogo. São equipes que estão fora do eixo Rio-São Paulo, mas conseguem uma rivalidade com as demais equipes graças ao plano de sócio-torcedor. Você acha que o torcedor botafoguense, comprando a ideia do plano de ST, sócio-torcedor, é até repetitivo, mas é verdade, falando essa palavra várias vezes, conseguiria já nos primeiros anos dessa profissionalização um patamar muito maior do que talvez pudesse ser apenas com o orçamento dos investidores? E eu acho que sim, né? A torcida do Botafogo, aliás, isso foi algo que gerou uma dor de cabeça desnecessária. Quando eu fiz o meu texto de análise financeira do Botafogo deste ano, eu escrevi lá que o Botafogo passou no último ano por um processo negativo que foi perda de desempenho esportivo, a torcida desanima, receitas ligadas à torcida caem, e aí isso vira um ciclo vicioso, né? Algo ruim para o Botafogo. E muita gente achou que eu estava acusando a torcida de desistir do Botafogo, e não é isso. Não é isso. É só que há, evidentemente, um impacto direto entre investimento, capacidade de competição, com o ânimo e empolgação da torcida, consequentemente, a compra de ingressos, de plano de sócio-torcedor, enfim. A torcida, para esse momento de agora, acho que se ela incorporar o objetivo de que 2019 tem que acabar com o Botafogo na primeira divisão, e para isso vai ser necessário dinheiro, pelo menos para manter os salários em dia, né, para não perder jogadores daqui até o final do campeonato, acho que é uma missão interessante e importante para que esse processo de SA funcione. Porque se o Botafogo cair para a segunda divisão, ele vai perder 30% da cota de televisão de 19, né? Ou seja, se ele terminar em 16º, ele vai receber 11 milhões de reais em dezembro. E esses 11 milhões vão ser importantíssimos para pagar a folha de dezembro, para pagar 13º, para começar o ano com um pouco mais de alívio. Se ele for rebaixado, ele não recebe nada. A cota para os 4 rebaixados, nesses 30% é zero. Então, não ter dinheiro nenhum em dezembro pode ser catastrófico para o Botafogo. E a cota da segunda divisão no ano que vem, como já é esse ano, ela não é mais como antigamente, em que um grande clube cai para a segunda divisão e mantém ali 100% ou pelo menos uma grande parte do que ele tinha negociado com a emissora. Ele vai ter que receber a cota da segunda divisão. E a diferença de cota é, se na primeira divisão o Botafogo pode contar que recebe ali entre 60 e 80 milhões de reais, acho que está mais para 80, né? Ultimamente, os últimos anos vinham sendo 100 milhões por ano, mas como hoje você tem 60% variáveis, a gente vai ter que descobrir. Mas digamos que sejam 80 milhões, você cai de 80 milhões para 8. E essa queda de receitas seria mortal para a SA, como seria mortal para o Botafogo também, se continuar como uma associação sem fins lucrativos. Então, a manutenção da primeira divisão é fundamental. O Botafogo tem que sobreviver a 2019, né? E a tabela do Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto, indica que isso não vai ser um grande problema, mas a gente não sabe se eventualmente chegar ao terceiro mês de salários atrasados, o Botafogo começar a perder jogadores importantes, porque a partir do terceiro mês o jogador pode rescindir unilateralmente, sem nenhum tipo de multa, o contrato pela justiça. Se o Botafogo começar a ser desfalcado dessa maneira, e evidentemente, mesmo que os jogadores não saiam, 3 meses de salário atrasado também desmotiva qualquer um, né, para qualquer função,
inclusive jogar futebol. Então, essa participação do sócio torcedor e do torcedor, de uma maneira geral, na bilheteria, ela é fundamental para o Botafogo não cair, né? E a partir do ano que vem, aí vai ser interessante de monitorar se essa nova estrutura societária, se ela realmente sair do papel, se ela realmente funcionar, que impacto isso vai causar na torcida, porque a torcida do Botafogo, talvez pelo desespero dos maus resultados recentes, foi a primeira a encampar a hashtag Assume Moreira Salles, o que é muito louco, né? A gente está passando por um momento em que a torcida está torcendo para que bilionários comprem o clube e administrem ele. Não é isso que vai acontecer, mas a torcida clama por isso desde o começo do ano. E toda vez que perde, toda vez que passa por algum tipo de tropeço, volta a sonhar com essa transformação em empresa. Então, há uma grande expectativa da torcida. Se isso for revertido no médio e longo prazo em maiores receitas com bilheteria, com sócio-torcedor, né, com essas receitas que estão diretamente ligadas ao torcedor, aquilo que a gente vinha falando na resposta anterior sobre a mudança de patamar do Botafogo pode acontecer mais rápido. E eu acho isso bastante interessante. Agora, se tem uma receita aí que o Botafogo precisa também destravar nesse novo período, é a da venda de jogadores, né? O Botafogo, diferente do Flamengo, que tem vendido jogadores por valores muito altos para fora do país, inclusive direto para o Milan, direto para o Real Madrid, né? O Botafogo, o Flamengo vem fazendo vendas muito altas, com valores muito grandes. Isso tem aumentado, tem contribuído para aumentar a desigualdade para os demais clubes cariocas. E você tem até o Fluminense vende muito bem jogador, faz lá seus 70, 80 milhões de reais por ano, enquanto o Botafogo faz menos de 20, né? Então, esse é um ponto que o Botafogo precisa atacar nesses próximos anos, principalmente se esse projeto da SA funcionar e sair do papel. Então, o investimento no centro de treinamento, a melhora do desempenho esportivo e o reforço ali na formação de jogadores é fundamental para o Botafogo conseguir melhorar esse desempenho daqui para frente. E isso vai ser fundamental até para atrair os investidores, porque veja, os investidores eles vão ter retorno, o negócio vai funcionar para eles se eles receberem um percentual da receita como remuneração do FDIC e dos outros fundos que devem ser abertos para amarrar essa estrutura. Então, como eles recebem um percentual da receita, quanto maior for a receita, mais rápido eles recebem o investimento deles de volta. E aliás, foi assim que o Paulo Nobre fez o empréstimo pessoal dele de 200 milhões do Palmeiras. Abriu um FDIC, o FDIC pega um percentual da receita do Palmeiras, e as receitas cresceram tanto, aumentaram tanto, que aquilo foi pago em poucos anos. Hoje o Palmeiras já não deve mais nada para o Paulo Nobre. Então, o aumento de receitas do Botafogo é fundamental para que o time volte a competir em alto nível, para que o time consiga remunerar esses investidores, para tornar o negócio mais atrativo, inclusive para eventuais novos investidores que possam aparecer. E a inspiração em Grêmio e Internacional para aumentar o quadro social é bastante interessante. Quadro social aqui a gente está falando de sócio-torcedor, né? Porque os sócios proprietários vão ficar com o Botafogo de futebol e regatas, não vão fazer parte dessa SA. Então aumentar o sócio-torcedor é fundamental, mas acho que se há algo que pode melhorar mesmo é a formação de jogadores, olhando para frente para a venda desses jogadores, para fazer com que o Botafogo cresça num ponto em que hoje infelizmente ele é bastante fraco. Galera, é isso. Muito obrigado, Rodrigo. Show. Valeu mesmo de coração. Valeu pela sua participação. Espero que você que esteja acompanhando aqui, tenha acompanhado esse bate-papo com o Rodrigo Capello, tenha gostado. Deixe aquele like, se inscreva no canal, compartilhe isso no seu grupo do WhatsApp, que é muito importante que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Deixe o like, porque quanto mais like, mais as notícias aqui do canal do TF chegam para outras pessoas. Valeu, tamo junto, muito obrigado. E deixa o sininho ativado. De repente eu posso aparecer hoje aqui de qualquer maneira, porque sabe que aqui no canal do TF não tem miséria de informações. O conteúdo do canal do TF é bom. Visto capa, links da capa aqui na descrição do vídeo, para você ter sempre notícias em relação a quando vai começar a parceria com o Botafogo. Então é muito importante você deixar tudo aqui embaixo. Tamo junto, forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau.